Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o gênero de animações. Antes, já deixa o seu curtir, compartilhe e se inscrever no canal, que é sempre muito importante, assim como ativar o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados por aqui. Peço também para você curtir e compartilhar as redes sociais e o site, todos na descrição. Por lá você recebe as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados, dos filmes, tem espaço para música, literatura, games, espaço para cobertura de eventos, também tem espaço para críticas e muito mais o que acontece no cenário da cultura pop. Eu coloco como gênero de animação, mas a animação não é necessariamente um gênero, e sim um meio de realizar o cinema e a TV. A animação é uma técnica. Antes de tudo, é importante frisar isso. É uma técnica que basicamente consiste em manipulação de uma imagem estática para criar uma imagem em movimento. É um meio artístico, né, e não está necessariamente limitado a uma faixa etária, como muita gente acaba colocando, como muita gente acaba acreditando. Né? É apenas uma maneira diferenciada de se contar uma história. No início, né, ali na era do cinema mudo, demorou, entre aspas, para encontrar um caminho para a tela. O primeiro curta bem sucedido mesmo foi The Haunted Hotel, que chegou em 1907. Né? Ele foi dirigido pelo J. Stuart Blackton e popularizou principalmente o stop motion, que eu vou falar um pouco mais para frente do vídeo, sobre as técnicas em si. Né? E esse projeto inspirou Emily Cole a criar Phantasmagoria, de 1908, né? Talvez o exemplo mais antigo de animação tradicional. Na década de 1910, a produção de desenhos animados se tornou uma indústria propriamente dita. E foi nessa época que surgiu, então, ícones como o Gato Félix, que foi em 1919. Na década seguinte, 1920, então chega a Era Dourada da animação. Steamboat Willie, né, do Walt Disney, foi lançado em 1928 e foi o que popularizou os filmes com som sincronizado e também colocou o Walt Disney no mapa. Ainda falando um pouco sobre a Disney, né, em 1930 então vem outros personagens icônicos e importantes dessa época, né? Da Disney mesmo vem o Pateta, o Donald, além do Mickey e da Minnie da década passada. Outros vêm a Betty Boop, Popeye, Gasparzinho, Pica-Pau, Tom e Jerry, a Pantera Cor-de-Rosa. Os Looney Tunes também surgem nessa época, né? O Pernalonga, o Patolino, o Frajola, Piu-Piu, o Porquinho e tudo mais. Em 1937 vem talvez a grande revolução, que foi Branca de Neve e os Sete Anões de Walt Disney, que foi o primeiro longa-metragem animado realmente. Né? Antes eram apenas curtas ou desenhos, né, de 10, 15 minutos. Dessa vez é um longa-metragem com um pouco mais de estrutura e o que deu início mesmo, o que talvez tenha popularizado de uma maneira mais mundial a questão da animação. Na TV, a popularização de desenhos animados como seriados acontece a partir da década de 1950. E aí vem realmente programas focados no público infantil. Né? A Hanna-Barbera é um dos principais destaques nesse gênero, né, na questão para a TV, principalmente porque ela foi responsável por talvez os principais títulos dessa que compõem essa geração de desenhos, né, nessa era. Os Flintstones, Scooby-Doo e outros tantos que a gente pode ficar anos mesmo citando por aqui, só fazendo um mergulho dentro de cada uma dessas franquias, porque se tornam franquias ao longo dos anos. Mas agora eu quero mencionar um pouco sobre as técnicas, né? Porque a partir daí, a partir da década de 60, de 50, 60, a gente começa a ver uma revolução mesmo, como disse, na TV, com alguns programas, né, de desenhos animados focados no público infantil. Em 89 chega os Simpsons, que revoluciona por muitos motivos, né, principalmente por ser focado no público adulto. A gente pode citar todas as eras de ouro, prata, o revival da Disney, que são e mostra a longevidade do estúdio ao longo do tempo. Eu poderia voltar e falar um pouco sobre a Pixar, como eu falei num vídeo de setembro, que também faz parte dessa revolução de desenhos animados, que traz sim um pouco mais focado no público infantil, mas também com mensagens
tão importantes quanto para o público adulto, que tem ali suas duas mensagens a serem transmitidas, né, para um público extremamente abrangente. E aqui a gente, então, tem muitas coisas a se falarem da animação em si, mas agora eu quero focar na parte de técnicas, que é uma parte que sempre interessa, né, de alguma maneira, porque a gente começa a entender também as fases dessas produções. Começando então com o que se chama de tradicional. Então, nessa técnica, né, as imagens são desenhadas ou pintadas à mão em folhas de celulose transparentes para serem fotografadas. Né? Cada imagem ela é desenhada, fotografada e se juntam tudo para fazer a imagem então acontecer, né? Para o frame, para a cena acontecer. Exemplo disso estão Pinóquio, Rei Leão e outros tantos da Disney. Rei Leão ainda teve uma ajuda computadorizada, porque ali consegue já, né, a gente está falando, então, Rei Leão já da década de 90, que já tinha um computador para conseguir ajudar a fotografar e não precisar montar tudo de forma manual, né? O computador já ajudava a fazer essa sequência rodar um pouco mais facilmente, né? Anastácia, que é um dos meus filmes favoritos, que é uma das minhas histórias favoritas, e a Viagem de Chihiro também estão dentro dessa técnica tradicional. A gente entra então em stop motion, que é uma técnica que é usada para descrever animações criadas por objetos manipulados fisicamente, né? Geralmente massinhas, que são fotografados frame a frame. Então, e ali então se cria a questão de ilusão, né, de movimento. A exemplo disso estão Estranho Mundo de Jack, né, de Harry Selick, baseado nos personagens de Tim Burton, sempre bom lembrar. Noiva Cadáver, que esse é do Tim Burton, né, dirigido e escrito por Tim Burton. A Fuga das Galinhas, entre outros, né, Wallace e Gromit, né, que fazem este tipo de animação ser famosa. E, por fim, tem a computadorizada, né, a computadorização da animação. Ela agrupa uma variedade de técnicas, né, cujo fator unificador é ser criada digitalmente em um computador. Exemplos estão Futurama, né, a série de TV que vai e volta um monte de vezes, atualmente está em exibição no Disney Plus. O filme Expresso Polar, Como Treinar o Seu Dragão, entre outros filmes, obviamente. Então, provavelmente, em algum momento, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, falando exatamente sobre as eras, por exemplo, da Disney, as eras voltadas para depois da década de 50, falando um pouco mais sobre o que é a técnica, né, o que é a parte do meio de contar a história através da animação. Porém, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que você goste, compartilhe, se inscreva no canal, que é bem importante. Assim como ativar o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados por aqui. Peço para você curtir e seguir as redes sociais e o site, todos linkados na descrição. Por lá você recebe as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados, dos filmes e também de mundo da música, literatura, games, cobertura de eventos, críticas e muito mais o que acontece no cenário da cultura pop. Até a próxima!